não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Santo Agostinho é, de certo modo, o último dos filósofos antigos, quer dizer, greco-romanos, mas, sob outro lado, sob outro aspecto, é o mais moderno dos filósofos, porque é o primeiro que mostra que esta capacidade que nós temos de reconhecer, de nos reconhecer como sujeito de nossos atos, e não só dos atos cognitivos, é a base de toda a certeza que nós possamos ter. Não é a base objetiva da certeza, mas a base subjetiva. Então, usando aquela famosa distinção de Aristóteles entre o que é o mais certo ou mais verdadeiro em si, ou o que é mais certo e mais verdadeiro para nós. Quer dizer, a ordem, quer dizer, da hierarquia objetiva da certeza não é a ordem subjetiva, ou seja, não é a ordem cronológica da minha aquisição das certezas. Diga. O senhor disse que Santo Agostinho foi a primeira pessoa na antiguidade a falar em eu, o que nós falávamos em eu na antiguidade. Não é que não falar, assim, a dar uma importância filosófica para isso, né? Mas a filosofia não falava da alma individual. Mas nunca no sentido biográfico. Ah, sim. Tá certo? E nunca pensou em fazer dela o fundamento da certeza. Toda a filosofia grega parte da ideia de que existe um cosmos objetivo, ordenado, e nós estamos dentro dele. E é tá certo? Uma alma individual considerada como uma parte do todo, como uma expressão do todo. Tá certo? Não, mas como um tipo de abstrato, mais ou menos. Não, era a alma vivente real, tá certo? Mas ela nunca foi colocada no centro da especulação filosófica. Ela era apenas um detalhe. Você vê o que Aristóteles, por exemplo, denomina psicologia, no estudo de ânima, a psicologia dele começa com o estudo da biologia. Biologia, fisiologia, aí vai chegar na alma. Quer dizer, a alma humana, para ele, era apenas um fenômeno dentro de uma multidão de outros fenômenos, tá certo? Por quê? Porque ele coloca ênfase na estrutura objetiva da realidade, tá certo? E dentro dessa estrutura, evidentemente, a alma humana ocupa um lugar importante, mas modesto, né? Tá certo? Mas, em Santo Agostinho já não tem mais esta... Você não pode esquecer que Santo Agostinho vive numa era de caos, e estava tudo desabando, então não há mais a ordem, vamos dizer, a ideia do cosmos como totalidade ordenada, aparecia para o filósofo grego refletida na ordem cívica, na ordem civil da polis. Então a percepção da ordem era, de certo modo, imediata, e dentro dela havia desordens parciais. Nós vemos aí que aí em pleno período antigo, se bem que já como é que se diz? No final, pega para capar do Império Romano, tem um sujeito que coloca a alma humana no centro da cogitação filosófica. Por quê? Porque nada mais é certo. Certo para eles, bom, a fé cristã é certa. Mas o problema não é esse, o problema é como é que nós chegamos lá. Quer dizer, a certeza objetiva da fé não resolve o meu problema da certeza subjetiva. Você pode saber que uma coisa é certa e você continua duvidando. Então daí a necessidade da busca da certeza subjetiva. Então o que Agostinho faz? Ele tenta reorganizar o conjunto dos conhecimentos em vista, vamos dizer, da ordem interna da sua própria alma. E o que é isso? É a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, isso é filosofia no sentido mais puro. É exatamente o projeto socrático. Igualzinho. Né? Só que feito num outro contexto a partir de outros dados. Então, onde quer que você veja filosofia de fato, é isto que você vê. É um sujeito que tenta ou reorganizar a sua alma à luz da ordem dos conhecimentos, ou vice-versa. Tá certo? E que, de certo modo, ele constrói a ordem do conhecimento à medida que se constrói a si mesmo. E faz as duas coisas, não inventando, mas descobrindo. Diga. Aí a fé,
conceito de fé se confunde com certeza. Não, a fé é só um dos elementos desse negócio. Ah, é uma? Claro, Uma da certeza. a fé é um dado. Não é isso? Não foi você quem inventou, ela também veio de fora. Você está entendendo? Então, o problema da sua alma, com fé ou sem fé, continua exatamente o mesmo. Não é isso? Quer dizer, uma coisa é você acreditar em algo porque tem a autoridade de Deus ali. E você acredita que tem a autoridade de Deus. Outra coisa é você acreditar porque você tem as condições de certeza daquilo. Não dá para confundir uma coisa com outra, né? Então, esse é o duplo sentido da palavra fé que eu já expliquei, né? Quer dizer, que é, vamos dizer, a fé como admissão de credibilidade, não é isso? E a fé como motivo da credibilidade. São duas coisas completamente diferentes. Quer dizer, você acredita nisso aqui porque é a palavra de Deus. E por que você acredita que é a palavra de Deus? Tem que ter um motivo. A certeza existencial. Tem que ter uma outra certeza. Tá certo? Então, por exemplo, para a primeira geração de cristãos, bom, a presença de Jesus Cristo era um motivo suficiente. Tá certo? Então, você vê que o homem sabe o que ninguém sabe, faz o que ninguém faz. Não é isso? Cura os leprosos, faz o paralítico andar, dá visão aos cegos, etc, etc. Bom, isso aí é um motivo para você acreditar nele, pô. Ou não é? É um bom motivo, né? Não é uma certeza filosófica, mas é um motivo empírico para você acreditar nele. Então, porque você tem este motivo, então você acredita no restante do que ele falou. Não é isso? Sempre a fé é assim, tem que ter um motivo. Então, quer dizer, a fé não pode ser um negócio gratuito, né? Porque se você acredita porque é a palavra de Deus, resta saber se é a palavra de Deus. Não é isso? Porque senão qualquer um pode chegar e dizer, não, isso aqui é a palavra de Deus. Né? Tem que ter um motivo de credibilidade, tá certo? Que induza você a aceitar que aquilo é a palavra de Deus. E você, então você acredita no resto por confiança. Não é isso? Mas sempre tem essas duas etapas. Então basta eu dar essa explicação para você ver que a fé não resolve o problema cognitivo. Dada a fé, bom, primeiro que a fé não te traz explicações sobre todas as coisas, mas só sobre algumas. Tá certo? Segundo, que ela própria traz problemas cognitivos nela mesma. Entendeu? Então, quando ele diz fundamento da certeza, ele está incluindo a fé também, claro. Uma dessas duas acepções de fé. Peraí, quando ele diz? Quando você diz, né? Fundamento da certeza, um fundamento subjetivo da certeza, que ele estava buscando. A fé é só um dos elementos nos quais você vai ter certeza. Vamos supor que você tenha encontrado o fundamento cognitivo absoluto da certeza. Ainda assim, aquilo que é matéria de fé transcenderá o que você pode verificar com esse critério de certeza. Haverá um elemento de confiabilidade a mais. Está entendendo? Por exemplo, se Deus diz que vai acontecer tal coisa assim, 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 e acontece dentro da realização da profecia, então você tem um motivo de credibilidade. Mas e o que ele diz do juízo final? Diz, bom, a outra profecia eu acredito porque deu certo. Moisés disse que ia fazer assim, assim e fez. Então, tudo bem. Né? Diz que ressuscitar Lázaro, ressuscitou. Tá certo? Então aí eu acredito por quê? Porque aconteceu. E o juízo final? Eu só posso acreditar por quê? Porque ele me disse a verdade em tais ou quais circunstâncias, então eu suponho que não esteja mentindo agora. Pô. Não é isso? Então eu aceito a profecia, vamos dizer, pela confiabilidade da fonte. Não é isso? Mas pergunto, qual é a fonte mesmo? Para saber qual é a fonte mesmo, então você precisa ter algum indício. Não é isso? Então, quer dizer, a fé não responde ao problema cognitivo, mas ao contrário, ela coloca um problema cognitivo. Você está entendendo? Quer dizer, quando aparecer um sujeito para você dizendo que não, tem pessoas que conhecem mal a religião, ou que a conhecem simplesmente desde fora, tal, às vezes acreditam nisso, quer dizer que a fé vai dar um alívio do problema cognitivo para você. Eu digo, mas isso só quem nunca viu, porque ao contrário, a fé coloca problemas cognitivos enormemente cabeludos, mais do que tinha antes. Porque se você já tinha problemas cognitivos com um mundo existente que está aí, agora te aparece o sujeito falando do juízo final, não sei o que vai acontecer no fim. Entendeu? E se isso não é problema, eu não sei o que é problema. Pô.
Entendeu? Se você pegar a filosofia islâmica, toda a filosofia islâmica, toda ela, tá certo? É uma discussão do Corão. Eu digo, se o dogma resolvesse os problemas, não teria que ter tanta filosofia nem tanta discussão, mas ao contrário, ela cria problemas novos, ela amplia, vamos dizer, o raio de experiência cognitiva do ser humano e, portanto, coloca mais problemas. É a coisa mais óbvia do mundo, é isso. Então, somente uma alma ingênua pode acreditar que esse negócio de investigar a verdade é só para nós que somos materialistas, porque aqueles outros lá que eles têm a fé, eles repousam na fé e não precisa pensar mais. Eu digo, meu filho, tá, que santa ilusão, porra, entendeu? É incrível que o próprio Max Weber, nas famosas conferências sobre ciência como vocação, ele cai por minutos, ele que depois passou o resto da vida estudando religiões, ele cai nessa, ele acredita que as pessoas encontram então abrigo, uns fogem do sofrimento cognitivo, da luta pelo conhecimento, buscando abrigo nas antigas fés. Eu digo, ele não sabe o que tem lá dentro, entendeu? Então você dá uma olhada na escolástica, você vê, são 1000 anos de discussões cabeludíssimas, tá entendendo? Isso aqui não resolveu problema nenhum, colocou mais um problema. Tá? Então, também seria que isso, supondo-se, vamos dizer, uma fé que seja efetiva, tá certo? Mas ainda tem, vamos dizer, a fé contém um elemento problemático em si mesmo. Não é possível você ter fé de uma vez para sempre. Como dizer, a fé vem e vai. Por quê? Porque ela é uma atitude subjetiva sua. Você pode segurar a fé como você, como 2 mais 2 é 4? Não. Não é isso? Você não vê nas histórias dos santos, do ele pedindo para Deus dar mais fé para eles? Eu digo, por que eles estão pedindo se você já tem? Porque só quem não tem a menor ideia do que é a fé religiosa, que imagina que ela é um negócio que baixou sobre você e acalmou tudo. Eu digo, ao contrário, você criou um problema. Quer dizer, são problemas e dúvidas que o sujeito que está fora desse âmbito religioso, ele não pode nem imaginar. Entendeu? Então, é claro que os que imaginam, vamos dizer, a fé como um repouso, tá certo? Tem uma visão idealizada, de tipo Walt Disney, né? Da fé. Província não é coisa de caipira. Então, veja, se Santo Agostinho já tinha conhecimento da filosofia antiga e ainda tem mais a fé cristã, então, para raciocinar como esses camaradas, seria dizer, então já resolveu todos os problemas. Mas era justamente o contrário, aí que tinha um problema maior. Então, ele busca novamente, tal como Platão e Aristóteles, Sócrates, ele busca um fundamento indestrutível do conhecimento. Ele busca a certeza inegável, tá certo? Só que essa certeza inegável é somente o começo de uma sondagem. Ele vê que a alma não pode negar a sua própria existência, mas que ao mesmo tempo ele não pode afirmar esta existência em si mesma. Ele percebe que é uma existência condicionada, uma existência relativa, uma existência que não tem fundamento em si mesma. Mas, por outro lado, ele não poderia dizer que o fundamento que ela tem é totalmente externo a ela mesma. Porque se fosse um fundamento externo a ela mesma, ela jamais se questionaria sobre esse fundamento. Se ela se questiona sobre esse fundamento, é porque ele lhe faz falta. Uma pedra não se questiona sobre os fundamentos dela mesma. Está entendendo? Então, esse fundamento, ele está para além da alma, mas de certo modo está dentro dela. É um componente dela. Quer dizer, a consciência da sua existência incerta faz parte da própria alma. Eu sei que eu existo, mas não sei por que existo. Isto faz parte este saber disso faz parte da constituição da própria alma. Saber que é uma existência contingente, saber que você não tem, vamos dizer, que você não é nem causa de si mesmo, tá certo? E saber que a sua existência não é uma necessidade absoluta, saber que você poderia não existir, como aliás você pode morrer daqui a pouco, sair da existência, faz parte da constituição da própria alma. Então veja que léguas de distância nós estamos daquela análise puramente mecânica e naquela pura justaposição de fatores que Descartes fará. Isso quer dizer que entre Santo Agostinho e René Descartes existe um recuo formidável.
Descartes não alcança o grau de complexidade da análise que faz Santo Agostinho. Santo Agostinho está falando de uma alma real que se confronta realmente com, vamos dizer, com as suas incertezas e que tem que dar conta de sua própria existência. Descartes não, Descartes isola tudo isso e faz uma mera análise de conceitos. E pior, ele acredita que está contando uma história real. Ele acredita que as suas meditações metafísicas são uma autobiografia interior, quando não são. São apenas uma descrição de um raciocínio esquemático. Isso é o mesmo que dizer, Descartes não tinha consciência do que se passava na sua alma. Descartes se conhecia muito mal. Ele tinha uma visão de si, vamos dizer, muito mecânica e esquemática. Deixou escapar o personagem vivo que tinha dentro dele. Então, comparado com o Santo Agostinho, tá certo? Era uma perda absolutamente formidável. Agostinho, por exemplo, ele percebe claramente que a consciência que a alma tem de si é uma consciência problematizada, tá certo? Pelo fato de que existem coisas nela que ela fez, que ela recorda e que ela não quer recordar. Então, ele sabe que a consciência que a alma tem de si nunca é uma consciência totalmente translúcida, como Descartes pretende que seja a consciência do eu pensante. Ele percebe, por exemplo, que nas suas memórias, nas suas recordações, existem partes que são humilhantes e que ele preferiria não ver. E é justamente essa que ele vai investigar. Então tem alguns capítulos das Confissões em que ele conta os pensamentos malignos que ele tinha já no bercinho. Ele disse, eu como criança de berço já estava tramando alguma. Eu me lembro desse negócio. Está entendendo? Então, como nós poderíamos isolar a consciência, a autoconsciência da alma, tá certo? Destas experiências que são o próprio tecido da vida da alma, que são as suas ações, a sua existência no tempo. Então isso quer dizer que a alma da qual fala Santo Agostinho é a alma biográfica, a alma que existe no tempo, é a alma real. Isso aí já é uma ideia que nós diríamos é escandalosamente moderna. Tanto que ela levará séculos para exercer algum efeito. E eu acho que aquilo, vamos dizer, pairou em cima da cabeça dos ouvintes que nem entendiam direito a importância daquilo que estavam lendo. Hoje nós sabemos que isso é básico. Hoje nós sabemos que aquele que não tem, vamos dizer, consciência de si, da sua posição existencial real, também não terá uma visão real do mundo objetivo. Para nós isso aí é bastante claro, se bem que frequentemente se perde, tá certo? E no ciclo moderno se perdeu muitas vezes, tá certo? Mas com esta descoberta, Agostinho é levado a uma outra descoberta, pior ainda, que é a descoberta de que o mundo real ele tem uma constituição, não apenas uma ordem estática, tá certo? Como a descreviam os gregos, mas tem uma constituição temporal histórica. Por que ele descobriu isso? É claro, ele descobriu que a estrutura da alma dele é a estrutura de uma história, de uma narrativa, né? De um drama de autoconstituição no tempo. Então, nada mais natural que ele olhasse o mundo inteiro sob a categoria do tempo e da história. Não que isso não tivesse precedentes totalmente, porque no mundo judaico você já tinha isso, a visão que os judeus tinham da história, que você vê na Bíblia, é a visão que os judeus têm da realidade é de uma história. É a história do quê? De um drama. É isso? Só que é um drama coletivo. É o drama do diálogo entre um povo e o seu Deus. Deus manda fazer certas coisas, o povo não faz, daí as coisas começam a dar errado, ele não lembra por quê, daí tem que reexaminar tudo, tem que voltar atrás, recomeçar tudo. Não é assim? Agostinho vê exatamente a mesma coisa dentro da alma do indivíduo. E dentro da história, não de um povo, mas da humanidade. Claro que a visão que ele tem de humanidade é circunscrita ao universo de dados que ele tinha. Portanto, abrangendo os judeus, o Império Romano, a nova situação ali exclui povos inteiros, ele nem sabia que existiam. Tá certo? Então, como visão da história universal, ela só vale simbolicamente, porque não é uma história universal substanciada por dados universais. Vamos dizer, uma história parcial que pretende ser universal no simbolismo do seu conteúdo. É isso? E este conteúdo
vamos dizer, a da eterna, perene, tá certo? Disputa entre os fatores, vamos dizer, de ordem espiritual, os fatores interiores da constituição humana e a constituição externa da sociedade, o que ele chama a cidade dos homens. Tá certo? Então, que mais tarde se traduzirá mais materialmente como uma disputa entre o Estado e a Igreja, tá certo? Ou Cristo e César, como queiram, tá certo? Mas você vê que todas as atividades humanas, todas, elas implicam um jogo desses dois fatores. Quer dizer, a inspiração interna, aquilo que vem do Espírito e que cria realmente as situações, e depois a sua estruturação material em torno. Tá certo? Então, cada atividade humana, ela tem esses dois lados. Tá certo? Você tem um lado que é criador e outro lado que é entrópico. Não é isso? Que ele se estrutura a partir daquilo que veio da inspiração, mas em seguida essa estrutura sufoca, né, o que veio do Espírito. Tá certo? Então, Agostinho simboliza isso como a cidade de Deus e a cidade dos homens. No fundo é a mesma cidade. Materialmente falando é a mesma. Tá certo? Mas é como se fossem dois planos da mesma realidade. Não são duas cidades justapostas, porque se fossem justapostas seria apenas um tipo ideal, mas ele não está falando de um tipo ideal, embora ele esquematize, embora ele esteja criando um símbolo, não é um tipo ideal. Ele está falando de uma realidade que de fato acontece. Talvez não aconteça exatamente do jeito que ele descreveu, mas basicamente isso é uma verdade permanente. Então Agostinho entra na história da filosofia primeiro como o sujeito que descobre o fundamento subjetivo da certeza, tá certo? Mas a descobre não só como fundamento cognitivo, mas também como fundamento moral. Ou seja, a alma adquire a certeza de si mesma, mas ela adquire se ela assume a sua própria história. Se ela assume o seu arraigamento num conjunto de condições reais que implica um fundo que a sustenta e que é, por sua vez, invisível. E que nós poderíamos identificar até com o famoso Aperon de Anaximandro. Existe aquele fundo desconhecido, desde o qual você emerge, não é isso? Que é o fundamento da sua existência, que faz parte dela também, porque se a alma se interroga sobre esse fundo, então a interrogação sobre esse fundo está dentro dela, e é um constituinte dela, não é isso? Então, e por outro lado, Agostinho também entra na história da filosofia como o indivíduo que realmente descobre explicitamente a dimensão histórica da realidade. Essa dimensão já estava implicada de algum modo, seja no Antigo Testamento, seja na revelação cristã, né, quando o Cristo promete que ele vai embora, mas que ele vai voltar dentro de X tempo e que haverá uma consumação dos tempos. Não se sabe quando, mas haverá. Portanto, nós estamos dentro de uma dimensão temporal. Nós não estamos dentro de uma estrutura meramente estática. Note bem, isso não quer dizer que os gregos acreditavam numa estrutura estática, ou no eterno retorno, e que a dimensão temporal histórica e que os cristãos acreditavam na dimensão histórica. Não, simplesmente os gregos não se ocuparam disso, porque não era o assunto no momento. Mas é evidente que o fato de um filósofo não ter falado de alguma coisa não quer dizer que ele negasse a existência, quer dizer que simplesmente ele não se preocupou com o problema. Porque não estava no repertório das questões ali. Vamos dizer. Agora, para Agostinho, isso aparece, a questão histórica aparece por dois lados. Aparece primeiro, por esta sua consciência do eu, tá certo? Do eu histórico. A consciência do eu histórico surge do quê? Da mutação que ele mesmo passa no meio da vida, quando ele se converte ao cristianismo. Então, vamos dizer, a conversão dele não foi como aquelas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que Jesus aparecia para o sujeito e instantaneamente virava a vida do cara de cabeça para baixo, ele começava outra vida e não dava nem tempo de pensar na antiga. Não foi assim. Você está entendendo? Quer dizer, aqueles pescadores que Jesus Cristo colheu, ele instantaneamente os modificou.
E eles começam uma nova vida a partir daquele instante. O processo da conversão de Agostinho é enormemente problemático, se estende ao longo de muitos anos, com muitos conflitos interiores. Ele tem uma história. Então, a substância desse eu de Agostinho é a história. É somente a história da conversão? Não, a história da conversão se dá quando ele já era um homem adulto, ele está vivendo isso como adulto. Agora, a conversão implicava uma tomada de consciência retroativa de toda a sua vida anterior. E, portanto, vamos dizer, a consciência dos pecados. A minha conversão começou agora, mas meus pecados não começaram agora, começaram lá para trás. Está entendendo? Então, ele está vivendo uma história aqui e ele tem que integrar já nessa história a narrativa de uma história anterior, que começa no bercinho. E antes do bercinho, falando do bercinho, eu não sei, mas que tem alguma coisa atrás, tem. Porque eu não surgi do nada e eu não me fiz de mim mesmo. Tá entendendo? Eu não sou causa de mim mesmo. Né? Então, o ser humano emerge para dentro da vida, tá certo? A partir de um fundo que lhe permanece desconhecido, mas que continua dentro dele como seu, vamos dizer, como um componente problemático dele. Tá certo? Então, o homem é aquele que se pergunta sobre o seu fundamento. Isto já estava dito nos gregos. Platão colocava o homem que não tem esta interrogação sobre o fundamento da sua existência, ele é chamado amates. Mates da raiz do saber, mates. Então é o homem sem saber, ou sem sabedoria. Tá certo? O amates pode ser traduzido como homem estúpido, ou idiota, ou imbecil. Entendeu? Então, parênteses. Quando eu publiquei um livro chamado Imbecil Coletivo, todo mundo só pensou que era insulto. Digo, não, o conceito do imbecil é um conceito filosófico que tem uma tradição de 2.400 anos. É um conceito perfeito, não estou brincando não, um conceito perfeitamente delineado, que tem uma imensa bibliografia, que vai, desde Platão até no século XX, tem estudo sobre isso. Né? O famoso estudo do Roberto Musil, Über die Dummheit. Dummheit é uma palavra até mais... Até pelo som você vê esse dum, quer dizer, o sujeito é totalmente, né, um negócio fechado mesmo, né, maciço, né, mas Dummheit só pode ser estúpida e maciça. Né? Então, que é um livro de 30 páginas, um livro absolutamente maravilhoso, e que é a continuação de uma tradição. Então, quando um filósofo fala da imbecilidade, da estupidez, ele sabe o que ele está falando. É um fenômeno gravíssimo da constituição humana, que se manifesta pelo desinteresse pelo fundamento. Se você tem o desinteresse pelo fundamento, bom, então o fundamento é aquilo que está dentro de você e que te transcende. É a parte misteriosa, é o aperon, o indefinido que está embaixo e dentro de você, embaixo e acima também. Não é isso? Quando você se fecha para este fundo, você não quer mais saber dele, você se fechou só naquilo que constitui você mesmo tal como você está. Então você se fechou no mesmo em grego é idios. Então você se transformou num idiotes. É o indivíduo que só sabe do mesmo. Ele não sabe, ele não conhece aquela alteridade, aquele outro, aquele fundamento abissal que existe dentro dele. Está entendendo? Então ele só sabe dele mesmo aquilo que ele mesmo pôs no circuito dele mesmo. Aquilo tudo que constitua, com a sua verdadeira realidade e que vem de fora, vem de cima, vem de baixo, vem do infinito, para ele não existe. Então é evidente que é um idiota. Ele não sabe onde está. Está compreendendo? Então, como Aristóteles diz que o conhecimento começa com espanto, é claro que ele não está falando de qualquer espanto. Não é porque você foi assaltado na rua e ficou com medo que isso vai ser um espanto filosófico. Mas aí qualquer idiota se espanta com uma coisa dessa. Ele está falando do espanto ante o mistério que você traz dentro de você. É esse mistério que diz Agostinho. Eu sei que existe, mas não sei por que existo. Não sei quem me pôs aqui, não sei para quê, e não sei para onde estou indo. E isto, pior, isto é a única substância real da minha existência, porque todo o resto fui eu mesmo que inventei. E isto que fui eu mesmo que inventei, o idiota só se preocupa com isto, como se isto fosse a realidade. Entendeu? Então, é claro que pode haver também uma idiotice coletiva. Quando toda uma coletividade só se preocupa com aquilo que ela mesma inventou. E ela desconhece o fundo real que sustenta a sua existência. Então ela se desinteressou do universo real. Entendeu? Ela só se preocupa das suas poesinhas. Diga. Esse desconhecimento ele corresponde ao que Agostinho fala sobre o esquecimento, que o nosso eu
a delimitação de memória que nós temos ante o esquecimento de tudo que poderíamos saber, mas não lembramos. Não, assim. Mas está, é claro que está. Quer dizer, o filósofo está sempre sondando dentro desse esquecimento, porque ele sabe que o fundamento dele está ali. Naquilo que foi esquecido, é ali mesmo que está o negócio mais precioso. Por ruim que pareça. É por isso que Agostinho vai sondar desde as suas primeiras memórias, né, o que ele pensava quando estava no bercinho. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.